Já está posicionado aqui no estúdio da Tiradentes e também vamos fazer essa entrevista para as emissoras que acompanham, né, a Tiradentes em todo o interior do Amazonas, 8 horas e 13 minutos. Coronel Vinícius Almeida, obrigado pela participação conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Fabão. É uma honra estar aqui com vocês sempre para conversar um pouco de segurança pública com a nossa população, esclarecer os fatos e levar novidades também. Ainda ontem o senhor falava que existe uma quadrilha organizada em relação aos flanelinhas, principalmente que atuam, né, extorquindo a população ali nos arredores do Sambódromo, né, de outros locais onde há eventos públicos de grande concentração. Como se chegou a essa conclusão? Que providências estão sendo tomadas, secretário? Então vamos aqui destacar algumas coisas importantes, Fábio. Os flanelinhas que nós estamos falando são exatamente do quadrilátero que fica ali no Sambódromo, tá? Arena Amadeu Teixeira, Arena da Amazônia e também o Vasco Vasques. Aquela área é uma responsabilidade do Estado. Então o que vinha acontecendo? Algumas pessoas que moram inclusive ali na região, eles estavam ocupando a área do Estado e transformando em estacionamento com preços abusivos. Então nós vamos nos ater enquanto Estado a esta região, entendendo que a ordem pública, ou seja, as demais regiões da cidade, centro da cidade, Ponta Negra, as vias públicas, isso é responsabilidade da Prefeitura. Então nós fizemos outro chamamento também para a Prefeitura para conversar, para estabelecer claramente quais são as responsabilidades. O outro ponto importante, aqui ninguém está para criminalizar o flanelinha, não é isso. Nós estamos falando, volto a destacar, de uma ação pontual acontecendo dentro do ambiente do governo do Estado. Então, dentro do terreno do Estado. Então, isso nós vamos trabalhar para inibir e não ter mais essa organização que estava acontecendo ali. Até porque o preço era abusivo, estavam cobrando 80, 100 reais. Então, não existe isso, né? Então, nós vamos evitar que esse tipo de incômodo aconteça para quem está indo para um evento e estamos avançando no diálogo, tanto com a Prefeitura, quanto com as secretarias do próprio governo, buscando uma solução. Se a Polícia Militar vai ocupar, se nós iremos obrigar que o contratante do evento faça a proteção também do estacionamento, esse diálogo ele vai continuar, mas nós vamos buscar uma solução definitiva. E destaco novamente, nós não queremos aqui descriminalizar, flaneirinha ou alguma coisa, criminalizar, nada disso. A questão não é essa. A questão é resolver este local e o restante nós deixamos muito claro ontem em reunião, inclusive liguei ontem para o prefeito de exercício Renato, dizendo que o ordenamento público é a responsabilidade deles. Bom, inclusive nessa situação aí, se o sujeito não quisesse ou não pagasse, já teve relatos de pessoas que teve ali o veículo danificado. Mas mudando de assunto ainda nessa área, a gente observou uma atuação lá no centro de Manaus em relação à Cracolândia. E o senhor falava, ainda nesse evento, que não é uma situação apenas de responsabilidade da segurança pública, é uma situação de saúde pública, inclusive tem reunião programada para hoje, né, secretário? Exatamente, novamente uma reunião hoje, e esse é o ponto. Nós temos que entender que todas as vezes que algum ente, seja município, seja estado, ele começa a não fazer o seu papel, essa desordem pública que eventualmente está acontecendo, vai gerar um segundo problema. Então vamos para o caso da Cracolândia. Nós, ano passado, fizemos uma operação, a partir do momento que nós aumentamos o efetivo da Polícia Militar, fizemos uma operação ali na Praça dos Remédios, onde já estava estabelecida uma Cracolândia, isso com a participação do município, órgãos de controle, e essas pessoas foram retiradas dali. Apenas migraram e foram para o lado ali do mercado municipal. O que comprova que não é uma ação exclusiva de segurança pública. Entre quase 50 a 60 pessoas que estavam ali, foram presas apenas 3, depois devidamente tipificando como traficantes, estavam traficando entorpecentes. Então você percebe que essa desorganização de pessoas morando na rua sem uma assistência, por isso que vai ter reunião hoje, chamamos a Defensoria, Ministério Público, os órgãos do município que são responsáveis por isso, para que a gente busque uma alternativa efetiva. Porque o que não pode é toda vez a Polícia Militar, a Polícia Civil, ter que estar sendo acionada para fazer uma operação num ambiente em que, eventualmente, sim, quando tem crime, a gente vai atuar, mas que a grande maioria, entre 60 a 3, estavam ali cometendo um crime, o resto não. O resto precisam de atenção social, o resto precisa de justiça social e não é pauta de segurança pública. Se torna porque não foi feito, né? Então essa é a fala que a gente está tendo com a Prefeitura de maneira muito franca, para que a gente estabeleça, dentre os atores, quem tem que ter a responsabilidade de albergue, por exemplo. Prefeitura, né? Quem tem que ter a responsabilidade de colocar essas pessoas, por exemplo, para sair do vício? Também são ações sociais que o Estado está disposto a apoiar, mas nós não podemos deixar como está. Secretário, outros estados, como São Paulo, eles já verificaram possíveis benefícios em relação àquela câmera corporal, né? E em São Paulo, por exemplo, inibiu-se algum abuso do poder do policial e também
esclareceu situações onde o bom policial estava cumprindo seu papel e queria se colocar ele alguma responsabilidade que não era devida. Aqui no Amazonas, andou esse procedimento? O senhor tem alguma resistência em relação a isso? Não existe resistência nenhuma. A questão muito maior é o seguinte, é que nós temos que mensurar, como a gente faz na nossa casa, o nosso orçamento. Então, para você ter ideia, o custo de uma câmera dessa, se fosse uma câmera que nós comprássemos e ela não tivesse custo de recorrência, ok. Mas é uma câmera que custa em torno de R$900 por mês. Então você imagina eu equipar 8 mil homens com uma câmera de R$900 por mês, quando na verdade nós temos outras prioridades de entregas para a sociedade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala, por exemplo, da câmera corporal do policial, ela seria muito importante se nós tivéssemos uma polícia militar e uma polícia civil que fosse uma polícia que tivesse uma alta taxa de letalidade, uma alta taxa de crimes cometidos contra a sociedade. Não é a nossa realidade. Essa é a realidade de outros estados, aqui não. Então nós temos prioridades aqui como trazer tecnologias e que funcionam para o cidadão, como paredão, como projetos que serão implementados esse ano ainda pelo governador Wilson Lima, de reconhecimento facial, como projetos de avanços nas entregas da Polícia Civil, de melhores atendimentos. Vai vir muita coisa boa esse ano. Então nós optamos, na hora de gastar o dinheiro, por este processo. Em um certo momento me perguntaram o seguinte, mas tinha uma verba federal destinada para isso. Ministério das... Exatamente, só que tem um detalhe, o que eles não contam é que essa verba só é para um ano. E a partir do momento que você contrata, depois a conta é sua. Imagina você colocar uma piscina, alguém te deu uma piscina para tua casa e te deu cloro durante um mês. Depois você tem que pagar o cloro e a manutenção na piscina. Então, as coisas são desta forma. Nós temos que ter responsabilidade com o recurso público, buscando sempre atender o cidadão. No dia que nós conseguirmos ampliar o atendimento de maneira mais eficiente, que nós estamos fazendo isso para o povo, trazendo, por exemplo, como nós trouxemos ano passado, o Recuperafone, que é uma ferramenta tecnológica e que tem dado resultado, aí sim. Então, a tecnologia tem que ser usada objetivamente em favor do povo. Comandante, ainda falando sobre essas questões de benefícios para os policiais, né, eu tive apoio nessa pergunta aqui com as entidades de classe, a justificativa para as questões das promoções, possível falta de promoções, não cumprimento do escalonamento da Polícia Civil, redução do auxílio moradia e da nomeação dos concursados. Como é que está nesse segmento? Vamos lá, o governador ele tem se colocado bastante aberto, ainda no finalzinho do ano passado teve uma reunião, está sendo capitaneada pelo nosso líder da Assembleia, o deputado Felipe Souza. Tivemos uma reunião com todas as associações, foi conversado muito sobre isso. Ficamos de retomar o diálogo agora, logo após, naquele momento, entenda, nós estamos ali numa vazante muito grande e ficamos de retomar o diálogo agora e vamos avançar com essas pautas, não tenha dúvida nenhuma. Quanto à questão dos concursados, também o governador já falou que vai fazer o chamamento, vai cumprir a palavra dele e estamos apenas aguardando ele fazer esse anúncio, que será ainda esse ano, com certeza. Informação que a gente recebeu de que o auxílio fardamento para os policiais mais antigos não é pago há 3 anos e que o fardamento hoje está em torno de R$700, inviabilizando ali algumas pessoas, alguns soldados e mais antigos a comprar esse material. Me parece que os novatos estão recebendo isso. Como é que está essa situação, secretário? É a mesma coisa. Está dentro desse estudo. Nós fizemos um estudo ano passado, o governador determinou, de impacto orçamentário e financeiro. Então nós incluímos nesse estudo promoções, incluímos escalonamento, incluímos a questão do auxílio fardamento, incluímos todos os benefícios, a questão também da database. Tudo isso foi incluído num pacote para que ele pudesse enxergar qual é a conta total. Porque o que acontecia anteriormente era o seguinte, se levava as contas fracionadas. Atende auxílio fardamento, daqui a um mês faltava database, daqui a um mês faltava... Então o que a gente fez? Consolidamos isso num grande estudo, teve que ter uma participação na Casa Civil, Secretaria de Governo, Cefaz, enfim. E aí entregamos isso ao governador. Só que o momento da entrega foi justamente no momento que a gente estava passando agora há pouco tempo, lembremos, da maior vazante histórica dos nossos rios. Então a prioridade ali era realmente atender os nossos irmãos do interior, era atender a logística da cidade, porque senão Manaus iria parar. Então, paramos momentaneamente essa negociação e ela retoma agora. Eu queria agradecer a participação do secretário de Estado de Segurança Pública, Vinícius Almeida, conosco aqui no Manhã de Notícias. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Muito obrigado, a gente se coloca sempre à disposição da sociedade. Pode ter certeza que nesse ano de 2025 vamos buscar fazer o que nós fizemos em 2024, que foi colocar Manaus num cenário totalmente diferente, colocando inclusive a capital como os dados de homicídios dos melhores dos últimos 16 anos. Foi o ano mais seguro dos últimos 16 anos, o ano de 2024, e vamos caminhar assim novamente em 25.